1 Samuel, capítulo de número 9, Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Na verdade, aqui o capítulo 9, existe um jogo de coincidências muito grande, que na verdade não são coincidências, mas sim Deus direcionando Saul, que seria na verdade o primeiro rei de Israel, entre aspas, indo até Samuel. E para que isso acontecesse, as jumentas do pai foram extraviadas e ele saiu a procurá-las, acabando encontrando na verdade a Samuel. É o que na frase original se diz que saiu para buscar umas jumentas perdidas e encontrou uma coroa real. Então na verdade Saul vai ser o primeiro rei de Israel. Vamos lá. E havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse primeiro versículo, ele apresenta o Saul sendo de uma família nobre, uma família benjamita, mas uma família forte. Tanto é que quando fala alentada em força, isso indica que a genealogia de Saul era, na verdade, uma genealogia que apontava para uma família ilustre de Benjamim. 2. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Saul, ele na verdade, ele vai ser o modelo exemplar de rei. Altura, a boa aparência, porte físico, porte atlético, ele vai ser aquele tipo de herói popular. Isso aqui apresenta as características, a beleza física dele. Na Bíblia, alguns têm esse destaque, como o caso de José, como o caso de Moisés, Davi, Esther. São personagens que, na verdade, se destaca a beleza, com palavras dentro das Escrituras. E Saul aqui não é diferente. A forçada de barra aqui é para mostrar que ele era o rei que o povo não poderia reclamar. Aparentemente não poderia reclamar, porque na verdade o povo trabalha com visão, com o que vê, melhor dizendo. Já Deus trabalha com o que não se vê, trabalha com o interior. Por isso que o contraste entre Saul e Davi é grande, porque Davi é de menor estatura e já Saul de um bom aporte físico, porte atlético. E isso aqui faz parte, porque o povo queria esse tipo de situação. Versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Esse jogo de empurra aqui, ele está percorrendo várias regiões de Israel, principalmente de Efraim. Tudo isso para ele bater justamente onde está Samuel. Verso 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Quer dizer, o tempo decorreu e Saul, preocupado com o pai, ele pensa em voltar. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Ele se refere a Samuel, que era na época chamado de vidente, que era a forma que se chamava o profeta antigamente. Então, Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque, na verdade, quando você ia visitar uma autoridade, um homem de respeito, um profeta, você tinha que levar alguma coisa para agradá-lo, algum presente. E ele disse assim: nós não temos nada, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho.
Tipo, eu ainda tenho um dinheiro aqui reserva, Saul, e eu vou oferecer esse dinheiro como presente ao homem de Deus. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Por que vidente? Vidente é o que vê. Então essa forma de tratamento era a forma antiga, porque quando se referia ao profeta, ao homem de Deus, se chamava vidente. Então ele está trabalhando na forma da época. 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E, subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis que aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade. Porque o povo tem hoje sacrifício no alto. Quando fala sacrifício no alto, é o mesmo sacrifício nos lugares altos. Porque aqui eram colinas e elevações que na verdade ficavam fora da cidade, ou melhor, das cidades, e ali se ofereciam sacrifícios. Então ele está dizendo o seguinte: olha, ele veio aqui e ele vai subir ao alto. Então se vocês querem encontrar, então corre para pegar ele antes que ele suba ao alto, porque hoje tem sacrifício. Isso acontecia aleatoriamente dentro de Israel. Não era o plano perfeito, mas era cultural. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Então, já aqui no versículo 13, fala a respeito da alimentação. Isso aqui, na verdade, é aquele grande banquete ritual que envolvia os sacrifícios de reconciliação, os chamados sacrifícios pacíficos. Então, nas cerimônias, primeiro ele chegava, fazia ali o cerimônio, o sacrifício, abençoava, e a partir de então, aí se podia comer daqueles animais que eram sacrificados. Mas aí, tudo isso está acontecendo para que Saul chegasse. Então não é por acaso. Saul tem que chegar para participar do evento. Vamos conferir aqui no versículo de número 14. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro, para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então veja bem, aqui já está dizendo que o Samuel sabia de tudo. Porque um dia antes, Deus já tinha falado para Samuel que no dia seguinte, Saul apareceria ali. E ele falou: esse homem que vai aparecer assim, 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 ele vai ser o meu líder, o meu capitão. Veja, aqui fala capitão, em outras versões se referem a príncipe, porque na verdade você não tem nenhuma expressão direta mostrando que ele era um rei. Por quê? Rei ele não poderia ser, porque para ser rei ele teria que ser necessariamente da tribo de Judá. E esse aqui era da tribo de Benjamim. Então, ali nós temos o encontro de Samuel com Saul. O encontro. E ele diz que ele já foi levantado para cumprir a missão. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, quer dizer, vai para o outeiro, e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, tudo quanto está no teu coração te declararei. Então ele convidou Saul para participar do banquete. E Saul, como o próprio Deus disse aqui, ele foi levantado para livrar o povo da mão dos filisteus. Não está dizendo que ele foi colocado para ser o grande unificador de Israel, porque na verdade não é a missão dele. Veja no 20.
E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha só, aqui tem fatores interessantes. Primeiro, ele fala assim, aquelas jumentas que você está procurando há 3 dias, não esquenta não, já foram achadas. Já foram achados. Agora ele fala, agora você vai ter que ir lá para o banquete. Porque para quem é o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Quer dizer, você não é o que o povo está querendo, mas Saul não está entendendo. Mas o Samuel sabe. Então ele está falando de para quem é o desejo do povo? O desejo do povo para você. E para a tua casa e para a casa do teu pai, porque você será o grande rei de Israel que o povo merece. 21. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? Porque Benjamim era a tribo caçula, né? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Tipo assim, sou de uma tribo pequena e a minha família é de uma das menores de Benjamim. Por que está me tratando com toda essa honraria? Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara. A câmara é um quarto, uma dependência. E deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro, dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Porque o Samuel já havia instruído o cozinheiro para separar a melhor parte para Saul. Versículo 24. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela. A espádua é o ombro direito, ou coxa direita. E pô-la diante de Saul. E disse Samuel, eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Veja, ele coloca a espada direita, que na verdade era uma coxa enorme, e falou, rapaz, isso aí é o sobejo, perto do que vem pela frente. Quer dizer, isso aí é uma coisinha pequena, porque muito além você alcançará, muito acima, melhor dizendo. 25. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Samuel sobre o eirado. Quando fala eirado, é um lugar ventilado e fresco. Era uma espécie de terraço. Geralmente ficava nas partes superiores das casas. Lugar adequado para acomodar hóspede de honra. Então ele levou ele para um terraço, um eirado, e ali ele fala com ele. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, ao amanhecer, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu, espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Então vamos entender. Esse resumo aqui, o capítulo 9 é um resumão. Mostra Saul chegando e Samuel recebendo, e Saul já estará sendo ungido no capítulo seguinte que nós vamos falar. Por fim, o que Samuel fez? Segura, manda o teu moço ficar fora, afastado, e nós iremos ali e eu vou te falar, tu espera aqui, melhor dizendo, porque eu te farei ouvir, entender o que é que Deus quer contigo. Porque na história da jumenta, a jumenta foi simplesmente um pretexto para que Samuel ou Saul encontrasse com Samuel, ou melhor, ambos se encontrassem, para que os planos de Deus fossem realizados. Aqui foi primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9.